Graça e paz a todos que estão nos ouvindo, e eu quero deixar hoje uma saudação muito especial para todos aqueles que estão nos ouvindo aí através do programa Palavra da Verdade, da Rádio Jornal de Limoeiro, e também para os irmãos Galvão, Eliakim, o pastor Carlos Henrique, que são os líderes que estão aí à frente deste trabalho, como também para todos os irmãos aí, da nossa querida Igreja Batista em Limoeiro. A palavra que eu quero direcionar para os irmãos hoje é sobre a ansiedade neste tempo de pandemia. Realmente, como ela tem se alastrado. Não são poucas as histórias, os testemunhos, as pessoas que nos procuram também para falar o quanto elas estão ansiosas nesse momento de crise, nesse momento de isolamento social. Realmente, não tem sido fácil para muitas pessoas. E por isso eu quero trazer para a nossa reflexão hoje o texto que foi sugerido aí, que está lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 6, que nos diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo, ele direciona à igreja de Filipos, e neste momento aqui o apóstolo Paulo, ele estava preso, estava em cadeias. Isso foi por volta do ano 62 da era cristã, e naquele momento Paulo escreve a esta igreja não como o apóstolo Paulo, fazendo uso da sua autoridade apostólica, como quem fundou aquela igreja. Não, mas ele estava escrevendo como o velho e bom amigo e querido irmão em Cristo, Paulo, escrevendo aqueles irmãos tão queridos e amados da igreja de Filipos. Interessante é que nós percebemos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que Paulo, ele estava preso, estava em cadeias, e ele tinha tudo para estar angustiado. Se tinha uma pessoa que tinha motivos para estar angustiado naquele momento, era o apóstolo Paulo. Angustiado, preocupado, ansioso, depressivo, ele tinha esses motivos, mas ele não estava assim. E é por isso que ele se sentiu confiante para escrever aquela igreja. E o desejo de Paulo era que os irmãos não estivessem ansiosos por coisa alguma, como ele nos diz aqui no texto. E por que isso? Porque a ansiedade, ela traz males terríveis para a nossa vida. A ansiedade, por exemplo, ela pode ser somatizada e de repente aparecerem outros problemas de saúde para você. A ansiedade, ela também cega a nossa visão. Não é? Nós ficamos como que sem perceber as coisas que estão ao nosso redor. A ansiedade, ela ofusca a visão e faz com que você não perceba as saídas que você pode encontrar para aquela crise, para aquele problema. A gente vai ver que o apóstolo Paulo também, ele pede para que os irmãos enfrentem todas as situações, todas as circunstâncias, como ele diz aqui, não é? Em tudo, vocês façam isso, em tudo, vocês coloquem diante de Deus as petições de vocês. Façam isso com as suas orações, com as suas súplicas. E a ideia aqui de súplica é a ideia de uma oração em meio a um problema muito grande, não é? Então, essa oração, ela passa a ter essa característica também de uma súplica, porque o grau de intensidade com que nós oramos quando estamos num problema, ele é muito maior. Esta é a orientação do apóstolo para aquela igreja. E nós também devemos fazer uso dessa orientação e aplicá-la sobre a nossa vida. Paulo vai dizer aqui também que os irmãos façam isso, mas façam numa postura de ações de graça. Como ele diz aqui, em tudo, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. Coloquem as petições de vocês diante de Deus. E aí nós precisamos pensar, talvez algumas pessoas hoje, se estivessem vivendo aquela situação que estava vivendo o apóstolo Paulo, e talvez até algumas pessoas estejam vivendo situações como esta nesse exato momento, elas não encontrem motivos para serem gratas a Deus. Talvez elas não tenham motivo nenhum de gratidão a ninguém, por conta da situação em que elas estão vivendo, de sofrimento, de angústia, de dor.
Mas nós sempre temos o que agradecer. Era isso que Paulo estava mostrando naquele momento. Mesmo em meio àquela circunstância, mas ele olhava ao seu redor e ele sabia que tinha muito o que agradecer a Deus. Nós sempre temos o que agradecer a Deus. E ele estava dizendo também à igreja dos Filipenses, olha, vocês também têm muito o que agradecer a Deus. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você tem o que agradecer a Deus? Você já tem o que agradecer a Deus no dia de hoje? Olhe para o seu redor e veja as maravilhas que Deus ele tem feito por você, tudo que Deus tem providenciado. Então, não importa, mesmo que você esteja vivendo um problema muito grande, uma situação muito difícil, uma circunstância que lhe faça sofrer, ter dor, como essa que estava vivendo aqui o apóstolo Paulo, eu quero dizer para você, não olhe para o seu problema, mas olhe para Jesus. E assim eu quero dizer para você, tranquilize o seu coração, mas não deixe de colocar tudo isso que você está sentindo, essa situação que você está vivendo, não deixe de colocá-la diante do Senhor em oração. Porque se você fizer isso, você vai adquirir muita confiança, confiança daqueles que colocam tudo diante de Deus, para que Deus tome a frente, direcione e resolva todos os problemas. E certamente você vai ver que Deus ele vai mostrar a saída. E além disso, você vai ver o cumprimento também daquilo que nós encontramos aí no versículo 7, que diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É uma paz que Deus vai trazer para você, que é uma paz que excede a qualquer situação desta vida. É uma paz sobrenatural. É uma operação de Deus para a sua vida, para que o seu coração e a sua mente estejam tranquilos. Então você vai estar tranquilo, você vai estar calmo, você vai estar confiante. Esta é a palavra que eu deixo para você hoje. Sossegue, confie em Deus, coloque tudo diante do Senhor e você vai ver que o Senhor vai providenciar todas as coisas. Não adianta ficar ansioso. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Que Deus abençoe a todos e em outro momento, certamente, nós estaremos juntos novamente.